Amém. Moisés, é muito bom estar com você, filhão. Deus abençoe todos vocês. Aquele casal lindo lá que eu convidei para estar aqui com a gente. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom estar junto. Amém. Quero glorificar Deus, porque Deus é Deus. Nós pastores, nós temos infelizmente um desvio de conduta, que a gente não deveria se portar com nem quantidade diminuta ou maiúscula, ou quantidade soberba, maiores de pessoas, mas muitas vezes a gente fica questionando, Senhor, no dia da chuva, será que é o problema da água que vai molhar o carro? Obrigado, irmão José. Do nosso desconforto. No dia de sol, o que será que acontece? Será que é melhor ir para uma praia? Sair com a família ou aquela desculpa? Poxa, nunca faz sol em Curitiba, quando faz sol, vamos fazer família. Nosso culto, Deus sabe. Mas, queridos, o importante é que nós estamos aqui. Eu sei de uma coisa, que a quantidade de pessoas não impressiona Deus. E para falar a verdade, irmãos, não é a quantidade de pessoa, ou menos ou mais, que vai fazer a unção acontecer. Se a gente for ver as maiores graças, os maiores mover de Deus, irmão, não foi com quantidade de pessoa, mas foi um coração que estava propenso a escutar Deus. Por isso que é muito interessante. Aquelas pessoas que desejam muito, falam assim, Senhor, eu sei que algo está acontecendo, eu sei que o Senhor vai falar conosco. Naquele dia acontece alguma coisa, porque o nosso coração está aberto. Deus, irmãos, Ele não joga fora, Ele não desperdiça. Quando Ele Ele dividiu o pão e sobejou 12 cestos de pão, Ele falou, recolhe tudo. Mas você não vê esses pães depois serem dados para outras pessoas. Você não vê assim, agora distribui para as casas. Você não vê isso acontecer. Mas o que mostra? Mostra o seguinte, que Deus Ele não gosta de desperdício. Ele não vai desperdiçar em corações fechados a palavra dEle. Então é muito importante, querido, o teu coração está muito aberto para Deus. Eu queria que vocês abrissem Romanos 8, peguem suas Bíblias em nome de Jesus. Ainda estou com essa tosse. Eu estava lá comprando óculos na loja dos meus irmãos queridos ali, e essa tosse estava importunando, irmão. Mas eu sei que em nome de Jesus Cristo, Deus tem um propósito até nisso. Não sei qual, mas tem. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa é a primeira parte desse versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira parte. Aí a segunda parte diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, guarde essa palavra no seu coração. Propósito. Eu queria que vocês abrissem em Provérbios. Vamos abrir ali em Provérbios. Puxa para o Velho Testamento. Ali. Salmos, Provérbios 16. Provérbios 16, 4. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Aí, olha aí, ó. Moisés, eu gosto dele que ele é verdadeiro. Se tiver que falar misericórdia, misericórdia, né, Moisés? Provérbios 16, 4 diz assim: e o Senhor fez tudo com um propósito. Tem algumas versões que fala algo semelhante. Deus fez tudo com um propósito, sim, até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21 diz assim, ó: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? Há muitos propósitos, Ney, no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Já que vocês estão aí pertinho, abrem em Isaías capítulo 26, 3. Olha que promessa. Depois de nós lermos isso, eu quero que vocês digam amém.
Isaías 26:3 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Quem pode dizer amém? E eu queria também que vocês abrissem Salmo 138. Não, pega Isaías. Tem mais um texto, Isaías 46 aí, 10, que é muito interessante. Isaías 46, 10. Olha só. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Quem pode dizer glória a Deus? Pega Salmo 138, 8. Salmo 138, 8. Diz assim: o Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém? Recebe isso, meu irmão, sobre a tua vida. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo e para com vocês. Isaías 55, 11. É o último versículo, Isaías 55, 11. Eu quero deixar vocês abastecidos com alguns versículos. Isaías 55, 11. Assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55, 11. Mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Amém? Irmãos, quero hoje falar sobre duas coisas. Eu estava comprando óculos, porque eu vejo aqui, meu irmão, mas borra tudo. Aqui tá os cânticos, aqui borra. Eu não sei se é si, eu não sei se é e, mi. Que nem uma irmã falou, ela tocava muito música. Ela falou que tocava em ó maior. Eu falei, não é dó maior? Ela falou, não, é ó maior. Ele deve tocar muito bem mesmo, né? Deve estar com o mesmo problema de miopia que eu, então. E eu preciso desse óculos. Daqui 10 dias vai chegar, glória a Deus. Amém? E nós estávamos ali, teve um momento que eu senti um envolvimento do Espírito Santo, né? Quando você vê pessoas desejosas por Deus, e começamos a conversar algumas coisas, nós começamos a falar sobre propósito e sobre necessidade. Você sabe qual é o maior problema hoje da igreja, meu irmão? É que as pessoas confundem esse propósito e necessidade. Nós lemos alguns versículos que dizem sobre propósito. Deus, ele não faz nada pela necessidade. Essas coisas de fazer pela necessidade, você só impulsiona as pessoas para fazer o desejo do coração delas. E o coração do homem é enganoso. O que vai acontecer? E, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. A pior coisa que existe, sabe o que é? Não é você só ficar passando lutas. É você ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou você para fazer. Quem pode dizer amém? Tem pessoas, irmão, no meio cristão que estão sendo muito bem sucedidos numa coisa que Deus não mandou fazer. E qual o problema nisso? O problema nisso é que parece que está tudo certo. Parece que está tudo bem. Mas estamos bem. Amados, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo morreu, deixou uma igreja, essa igreja dava ótimo testemunho. Irmãos, não se tinha necessidade de nada. Mas todo mundo, quando fala necessidade, parece que é material. Não, irmão. As células, as igrejas, nos lares, ela sempre tinha pastores, ela tinha profetas, ela tinha pessoas com dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, discernimento de espírito. Quando se encontrava, irmão, um servia o outro. Quem gostaria de estar numa célula dessa? De você chegar na célula e falar, Cissa, o Senhor falou que viu a tua oração. E aquilo que você estava pedindo, Ele não vai te dar, mas Ele vai te dar alguma coisa. Paula, Deus fala assim contigo.
Quem gostaria de estar nessa célula? É um lugar de proteção, não essa proteção que nós temos hoje de pessoas idolatrando profetas, dons de profecia, irmão. Não. Você acha que as pessoas iam lá falar, Deus fala comigo só? Não, porque aquele era um ambiente que quando Deus queria falar, Ele falava. Não faltava nada, sério. Não tinha falta de nada naquele meio. Tinha alimento? Também tinha, mas tinha aquelas coisas que era de Deus, impulsionando as pessoas. Adriana, Deus fala que vai te curar hoje, aleluia, era isso que eu estava pedindo, sim, Deus vai te curar e curava. Já pensou, Adriana, você está no meio desse? Quem queria estar nesse meio? Eu queria. Mas daqui a pouco vem Constantino, tem um sonho, uma guerra, e nessa guerra, ele vê a cruz, ele manda colocar em todos os escudos dele, um desenho de uma cruz, e ele foi vitorioso numa guerra que provavelmente ele ia ser derrotado, e ele se converte. Gente, o imperador romano se converteu. O que aconteceu com a igreja? Aleluia, glória a Deus. Se fosse os irmãos pentecostais, ia começar até a marchar, né? Oração em língua, pá. Por quê? Agora vai. Irmão, foi a derrocada da igreja. Porque a igreja estava vendo as necessidades. Qual é a necessidade da igreja naquela época? Que o imperador se convertesse. Mas não era o propósito de Deus. Queridos, parecia que a coisa ia começar a acontecer. O imperador Constantino se converteu. Aleluia! Ele se converte, as coisas agora vai acontecer. A pior coisa que aconteceu para a igreja foi isso. Por quê? A igreja pensou que por causa de um imperador convertido, as coisas iriam agora ganhar o mundo inteiro. Não, destruiu a igreja, irmão. Eu quero te falar, querido, que em primeiro lugar você tem que estar no meio e no chamado de Deus. Muitas pessoas falam assim, Marcelo, como eu vou saber qual o chamado de Deus? A palavra de Deus fala que Ele não manda mal algum sem antes consultar e mostrar pelos profetas. Irmão, eu quero te falar em nome de Jesus Cristo, que o chamado que Deus tem na tua vida, Ele está desejoso demais para mostrar para você qual o chamado e o propósito de Deus na vida de vocês. Tem pessoas, irmãos, que muitas vezes ele sai de uma igreja, vai para outra, sai de um lugar, vai para outro, muda de estado, muda de país, buscando uma felicidade. Mas o propósito que tem na vida, Deus tem um propósito na vida, mesmo que ele for na igreja A e B, o propósito era na A, mas ele foi para B, o Espírito Santo vai tratar, vai tentar fazer de tudo para trazer ele de volta. Ou trazer ele de volta para o Brasil, ou levar para algum lugar. O Espírito Santo vai fazer, porque o Espírito Santo ele deseja um propósito. Mas tem pessoas que muitas vezes tampam o ouvido para o propósito de Deus e param. Teve um profeta que Deus chamou ele para ir para Nínive, levar uma palavra, irmão. Aí a gente chega e fala assim, meu Deus, por que esse profeta não foi? Irmão, Nínive, ali era cemitério de profetas. Se falasse alguma coisa contra a cidade, sabe o que acontecia? Eles tiravam o couro. Mal sabe Jonas que o couro dele saiu de qualquer jeito, que quando o peixe dele comeu ele, levou de Tarsis para lá, o couro dele saiu. Quando ele chegou na cidade, a cidade viu ele, quando ele falou, eu estava 3 dias no ventre de um peixe, ninguém duvidou. Por que ninguém duvidou, irmão? O cheiro e o jeito dele. Amados, tem pessoas que desviam do chamado, sabe qual é o chamado. O maior dos problemas também é quando a igreja, ela ora pela necessidade. Eu queria te falar uma coisa, irmão, não ore pela necessidade das pessoas, querido. Não ore. O que eu mais vejo, e eu desejo colocar no coração de cada um, mas muitas vezes o nosso cristianismo ofende isso que eu vou falar para vocês. As pessoas chegam e falam, ore por mim, porque um vento chegou. Aí o irmão chega, vamos fazer um círculo de oração, não sei o que lá, e começa a orar. A última coisa que pessoas fazem é saber se Deus tem um propósito naquela situação. O Moisés veio aqui e contou o testemunho dele. Moisés caminhou um tempão conosco, né, Moisés? Você lembra lá no metrô, lá em São Paulo? Nós fomos, passeamos.
Meu irmão, Moisés, Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixou ele seguir o caminho que ele quis. Amém, Moisés? Deus não obriga você a fazer nada, irmão. Só que Deus tem um propósito. E Moisés, Deus tem um propósito na tua vida e vai fazer. Por isso que você não morreu, meu irmão. Amém? Vai se cumprir. O maior dos problemas é quando a gente chega e bloqueia a mão de Deus. Nós chegamos e estamos passando por uma situação e começamos, o inimigo se levantou. Pode ser o inimigo? Pode ser que não seja. Pode ser que seja o próprio Deus. A Bíblia fala que Deus resiste quem que ele resiste? E tem muita gente, por ser soberba, ele acha que o inimigo se levantou, mas é o próprio Deus que está retendo. Irmão, você tem que buscar qual é o propósito de Deus. Nós temos um propósito nesse lugar. E qual é o propósito? Fazer churrasquinho para vocês? Isso é uma benção. Não é fazer churrasquinho. Qual é o propósito? Jogar bola? Qual é o propósito que você acha que nós temos? Irmãos, nós vamos ganhar vidas nesse lugar, mas vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Amém ou não? Há um propósito maior do que simplesmente você sair de casa, 21 quilômetros para alguns, 14 para outros, não sei, e vir para esse lugar. Qual era o propósito da tua vida? Ou você estava com desejo somente de escutar uma palavra? E aí quando você veio aqui, quem você viu que vai trazer a palavra? Uma sal. Putz, uma sal. Irmãos, quantas vezes você acha que eu já orei por necessidade de pessoas? Teve pessoas que passou pela minha cela, mas todo bendita cela. Que meu marido, o meu marido é assim, aquele marido é assim. Vamos orar, irmão, vamos orar para que Deus mude o coração dele. Então vamos orar para Deus muda o coração da pessoa tal, e muda o coração. Outra cela, quem entrava? A irmã de novo. O meu marido, querido, Deus nunca mudou o coração dele, sabe por quê? Quem precisa mudar o coração é daquela irmã. É duro isso? Querido, Deus trabalha com propósito. Há uma palavra que saiu da boca de Deus e diz que não voltará para Ele vazia. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Quem pode dizer amém? E não vai voltar vazia. Não vai. Se você abrir teu coração e falar, Deus, eu quero cumprir o teu propósito, irmão, você não vai se desviar, porque as tuas necessidades fazem você se desviar do caminho de Deus. Quando as suas necessidades não são supridas, você se decepciona com Deus. Quantas pessoas querem homem, querem mulheres, querem filhos e muitas vezes não tem? Por quê? Porque Deus tem um propósito muito maior e aí quando não ganha, sai da igreja. Sabe por quê? Porque vive por causa de necessidades. Quem vive por causa do propósito que Deus tem, não se desvia. Jesus Cristo, irmão, Jesus Cristo, ele está suando sangue. E você acha que é simplesmente por causa de uma dor carnal de furar? Só por causa disso? Irmão, ele iria ficar separado do próprio Pai. Daquele que ele ama, que ele fala, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele simplesmente não era filho, ele era um apaixonado pelo Pai. Quem pode dizer glória a Deus? Ele era um apaixonado. E a pior coisa que tem, irmão, quem já passou por um momento aqui que você achou que você ia perder seu filho, o teu esposo, a tua esposa? Quem já passou? Queridos, no dia que a Sara, ela foi ver o que ela tinha, eu me senti o pior dos homens, porque eu estava na outra igreja, e naquela igreja, nós estávamos no meio do ensaio, a Sara, pai, eu estou com dor. E a Sara, ela tinha alguns momentos que eu não sei se era melindre, se ela estava meio com necessidade de um carinho, eu não sei. Ela fica, estou com dor. E naquele dia, pai, eu estou com dor. Eu falei, filha, estou no meio do ensaio. Se você estiver doendo mesmo, o papai vai levar você. Ela falou, não, pai, eu espere ela lá. Aí, quando eu vi, a Adri pegou ela e levou. Só para dar uma resumida, irmão. Quando eu fui a Adri me liga no outro dia e vamos no médico. E o rapaz que estava fazendo ultrassom,
ele chega e fala assim, ó, leva urgente isso aqui para o médico. Irmão, para o rapaz falar isso, a coisa estava complicada e a gente não sabia. Quando o médico viu, ele chega e fala assim, a médica, ela chega e fala assim, vamos internar agora, não tem tempo. Irmão, o nosso coração só foi um, estou perdendo minha filha. E qual a coisa que a gente já pensa? Câncer. Porque ele viu alguma coisa. Irmão, eu fui lá fora, com a Adri, a gente foi comer uma coisinha, a gente só chorava. Porque nós estávamos perdendo a nossa filha. Você já teve um sentimento de perda? Que você estava perdendo aquele que você amava? Irmão, você esquece de dor. Pode pegar prego e pode fura, mas garanta que eu não vou perder minha filha. Pode me bater na cara. Irmão, você não está nem aí para dor. É ou não é verdade? Irmão, a minha filhinha, a Sara, a Adri, ela tinha uma dificuldade muito grande. Ela chega e fala, Bassal, não fala que eu não podia ter filho. Mas, gente, nós não podíamos ter filho. E Deus falou que a gente ia ter. Ela foi a filha da promessa. A Sara que pulava, quem conhecia ela pulava. Moisés, não sei se lembra, ela pulava, ela era muito assim. Agora, ela está aí. Gente, foi um sentimento muito terrível. Não estou brincando com você. Se o médico chegasse e falasse para mim, Massal, eu vou te dar 50 tapas na cara e ela vai ser curada, irmão, eu já tirava o óculos na hora. Esse óculos foi carinho. Pode bater, pode com vontade. Irmão, você acha que aqueles pregos de Jesus que estava fazendo ele suar sangue, mas era a separação dele com o Pai, de perder aquilo que tem mais valor na vida. Todo o pecado foi colocado nas costas de Jesus, sobre ele, na hora da expiação. Você sabe o que é todo o pecado? E a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Fez totalmente a separação, a ponto dele chegar e falar assim, Deus meu, por que me abandonaste? Ali, aquilo ele sabia que ia passar. Mas ele não desistiu porque ele tinha um propósito, irmão. Querido, se Jesus Cristo ele tivesse vindo e ele olhasse por necessidade, ele já teria parado naquela hora. Falou, que é isso? Que igreja dos infernos é essa? Que a gente tem que morrer, ser furado na mão, cuspido na cara? Que é isso? Não vou estar nessa não. Eu vou para a igreja X, que lá não tem luta. Eu olho as minhas necessidades, as minhas coisas. Irmão, quando eu descobri que eu tenho que andar num propósito de Deus, irmãos, as lutas, elas só nos fortalecem. Quem pode dizer glória a Deus? Quantas vezes vocês já escutaram, e até no WhatsApp lá, aquilo que não nos mata nos fortalece? E por que tanta gente tem morrido na fé? Sabe por quê? Porque a necessidade é a única coisa que ela espera. Irmão, o desejo de tantas pessoas aqui é ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas aqui que eu conheço que o desejo não é mais nem comprar carro, casa, ter as coisas, ter uma vida financeira muito boa, mas é ser usado por Deus, porque Deus vai fazer tantas coisas através da vida de certas pessoas aqui, que vai ganhar inúmeras pessoas. As riquezas já não são mais desse lugar, as riquezas estão em outro lugar. Quem pode dizer amém? Irmãos, Satanás está tentando tirar você do céu e colocar cada dia mais nessa terra. E a igreja do Brasil está fazendo isso muito bem, tirando as pessoas lá do céu, pessoas que desejam as coisas de Deus, pessoas que querem ver as coisas acontecerem e trazer para essa terra. Você vai ter carro, casas. Quem quer ter casa? Quem quer ter carro? Quem quer ter uma vida financeira boa? Quem quer, em nome de Jesus, 50 mil no banco por mês? Viver nessa terra, irmão. Queridos, em nome de Jesus Cristo, eu quero te falar nessa manhã. Toda palavra que saiu da boca de Deus sobre a tua vida, Gerson, não voltará para Deus vazio. Ela vai cumprir aquilo que apraz a Deus. Eu quero te falar que o povo, depois de Juízes, o povo chega e fala, Deus, nós queremos um rei. Todos os povos aqui têm rei. Bonitão, grandão. Nós queremos um rei. Samuel chega para Deus e fala assim, Deus, o povo está pedindo um rei, eles rejeitaram a mim,
Aí Deus fala assim, eles não rejeitaram você não, Samuel, rejeitaram foi a mim. Qual a necessidade que eles têm de um rei? Então tá bom, coloca um rei lá para eles. Chama Saul, eles querem um rei grandão, bonitão. Chama Saul. Foi o declínio do povo de Israel. Eles tinham uma necessidade. Todos os povos têm rei. Todo mundo tem carro, por que eu não posso ter carro, Senhor? Me dá um carro. É que a gente não vai expor, né, Luzia? A Luzia é uma das pessoas que tanto sofreu com a gente tanto tempo, Isaíldo. Mas, gente, teve pessoa que eu orei por causa da necessidade. Qual era a necessidade? Camila, a pessoa queria um carro. Poxa, qual é o mal? Né, qual é o mal de orar por um carro? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá um carro para ele, em nome de Jesus. Ganhou o carro. Foi suprida a necessidade da vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nem quando eu me converti. Pai, agora eu te conheço. Ajoelhado no meu quarto. Pai, eu te conheço. Deus, me dá uma namorada, Jesus. Oh, aleluia. Para nós estarmos orando junto. E olha o olho de Deus para mim. Oh, para nós estarmos orando, buscando, jejuando e fazer a tua vontade. Era a minha necessidade. Só que graças a Deus que Deus encontrou Ele falou, tem uma palavra sobre a vida do Massal. Mandou uma pessoa para falar para mim, não cuida dessas coisas do teu coração não, eu vou cuidar primeiro de você. Graças a Deus que Deus não satisfez o desejo do meu coração, a minha necessidade. Deus deu uma pessoa muito melhor depois de 6 meses, que é minha esposa. Irmão, você sabe por que você fraquejou na fé? A tua necessidade fez você fraquejar. Você não consultou o Senhor para saber qual era o propósito dele. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, falar para vocês, querido, comece a consultar mais a Deus. Moisés, você lembra da igreja lá, né, filho? Poxa, menorzinho um pouquinho, mas estávamos lá, né, Eduardo? Aí Deus manda a gente no Bacaitava, cara. Eu não consultei sangue de carne e meus pastores. Irmão, que luta. Hoje nós entendemos, Deus tem um propósito nesse lugar. Se nós ficássemos naquele lugar, a gente ia morrer lá, João. Mas Massal é lá perto. E aí? Perto de pessoas? Tem pessoas que acham que se eu abrir uma igreja no meio do Itaquerão, quem pode dar glória a Deus aí? Não vou falar mais nada além disso. Abrir uma igreja do lado do Itaquerão, aquele monte de gente lá, a igreja vai crescer, irmão? A igreja, quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo, irmão. Todos os métodos humanos de crescimento de igreja, todos eles vão cair por terra, porque nós estamos chegando num tempo de avivamento nessa nação. E nessa nação vai ter um avivamento muito grande, mas não pense vocês que todos vão participar. Amados, tem uma passagem na Bíblia que é tremendo. Tem Josafá, ele saiu com os reis para guerrear. Só que quando eles chegaram naquele lugar, eles estavam exaustos, cansados. O que eles precisavam? Água, não tinha. E aí Josafá falou, aqui tem um homem de Deus. Vamos orar por isso, vamos lá e vamos consultar esse homem de Deus. Josafá era um rei que era temente. Quando ele chega, o profeta olha e fala a Josafá, se não fosse por você, eu não atenderia. Chama o tangedor. Aí chamou o tangedor, chamou o Adalto lá, Adalto da tribo de Judá, aleluia, pega a viola dele, e ele falou, ó, assim que o tangedor tocar, vai vir a palavra do Senhor. E veio a palavra de Deus, falou, faça covas, não poucas e profundas, faça covas, buracos, porque aqui vai passar água. Irmão, isso é loucura. Vai passar água, e onde essa água vai ficar retida? Nas covas. Irmão, você faria? Se Deus falasse para abrir aqui, ó, cova aqui, ó, falou, vai passar água aqui. Água? De onde que vai vir água? Daqui? Eles não questionaram, porque em Israel havia homem de Deus, como aqui no Brasil vai se levantar profetas de Deus. E começaram a fazer as covas. Fizeram as covas. Daqui a pouco começou um barulho. Aí passou.
aquelas águas ficaram retidas. Amém? Ficaram retidas nas covas, mas a água passou. Irmãos, eles beberam daquelas águas, eles recobraram o ânimo e venceram a guerra. Deus, Ele trabalha no milagre, irmão. Eu quero te falar o seguinte: existe a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nessa época, no Brasil, vai começar a fazer covas, porque ela crê no sobrenatural de Deus. Ela crê que a água de Deus vai passar, mas existe a igreja humana natural que fala: que fazer cova? Nós temos dinheiro, nós temos situações boas, nós temos bons músicos, nós temos pessoas que foi em Cambridge, foi se especializar como pastores nas melhores escolas dos Estados Unidos. Eu não preciso fazer cova nenhuma e nem acredito que vai passar água, mas a água de Deus vai passar, irmão. Sabe onde vai ficar retido? Naqueles que creem no milagre de Deus. Querido, Deus não levanta os melhores exércitos. Ele não levanta os melhores exércitos das melhores faculdades, dos melhores preparos. Sabe onde Ele levanta os melhores exércitos? Da caverna de Adulão, onde só tem endividado, coxo e manco. Você acredita nisso ou não? A palavra do Senhor fala que Ele não divide a glória dEle com ninguém, nem com pastores, nem com líderes, nem com ninguém. Então o que Ele faz? Ele chama os pequenos. Quem pode dizer amém? Ele chama os pequenos, sabe por quê? É os pequenos, querido, que cobra. Ele vai lá e abre a porta. O que tem que fazer? Deus mandou fazer isso, então vamos fazer. A pessoa é tão simples. A pessoa tem fé em Deus somente. Só isso. E as coisas acontecem. Quem são esses pequenos? Você pode levantar a mão e falar: Senhor, chama a mim. Eu tenho uma certeza, querido, no meu coração, que durante esses 20 e poucos anos de cristão que eu tenho, Deus Ele tem me diminuído. Quando eu comecei a minha caminhada, Deus falou cada coisa para mim, que se eu fosse meio soberbo, eu ia começar a me achar. Ele levantou uma pessoa que veio de Jaú, interior de São Paulo, para falar: Marçal, Deus te chama com um chamado de Davi. Você rei? Não. Ministro de louvor. Irmão, fui tão perseguido por causa daquela palavra que você não acredita. Os ministros de louvor, que eram da mesma igreja, irmão, começaram a falar tantas coisas para mim. Que não pode ser neófito, que não pode ser aquilo. Eu falei: querido, daqui a pouco você vai falar para mim que ministro de louvor não pode ser mestiço. É isso que eu estou entendendo? Não, irmão, não é nada disso. Mas por quê, querido? Porque no chamado e no propósito que Deus tem na tua vida, Deus sempre vai colocar algumas situações para ver se você quer mesmo. Quem pode dizer amém? E as lutas fazem com que aqueles que têm necessidade para, mas aquele que entende o propósito de Deus continua. Eu só honro, irmãos, pessoas que não têm problema de ser honrado. Essa igreja tinha perdido quase todo mundo. E chegou o casal, João e Célia, de paraquedas nessa igreja. E os filhos deles. Todo mundo tinha ido embora quase. Mas Deus tem um propósito. Não sabia qual. Tinha perdido todo mundo. Né, Lu? Ficou a Lu, ficou Marli, João. Gente, perdemos quase todo mundo. Teve uma divisão tremenda. Aí daqui a pouco começaram a sediar a Célia e o João. Falaram: por que vocês não saem dali? Vamos com a gente. Eu me lembro de uma palavra que eles falaram. A Célia falou: Deus, quando mandou para cá, foi para ficar nessa igreja. Ela foi uma das primeiras pessoas que entenderam, e o João entenderam, que a gente tem que viver no propósito de Deus, irmãos. A outra igreja fechou, né, João? Fechou, né? Depois. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer? Vocês estão entendendo que você tem um propósito de Deus? Vocês estão entendendo por que vocês passam às vezes por situações? É para que Deus fortaleça a fé, o chamado que Ele tem na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei algumas coisas, mas isso aqui eu perco um pouco. Mas tem uma passagem que Jesus Cristo, Ele não poderia chegar para aquele casal do casamento e falar: gente, o vinho vai acabar. Vocês não podem comprar mais? Porque vai acabar. Eu sou profeta e vai acabar. Por que Ele esperou, irmão? Por que Jesus Cristo esperou o vinho acabar?
Porque foi o primeiro milagre que ele fez. E as pessoas começaram a conhecer o poder de Deus através da vida dele. Por que ele esperou, Paula? Lázaro morrer. Avisaram ele, dava tempo, gente. Antes de entrar em óbito. Ele ficou ainda aguardando lá 3 dias. Aí depois ele chega e fala, agora vamos subir. Lázaro dorme. Falou, se dorme tá tudo bem. Ele falou, não, Lázaro morreu. Aí ele sobe lá, é questionado. E aí ele chega e fala, o quê? Vamos lá no local. Tira a pedra, Lázaro ressuscitado. Aquilo fez com que o ministério crescesse tremendamente, gente. As pessoas já não tinham tanto... A ira era ver Lázaro vivo, porque ele sabia que era 4 dias que ele estava morto. Mas Deus, ele trabalha por propósito. Se fosse pela necessidade de Maria, de Marta, o que ele faria? Ele iria antes. Está quase morrendo. Ora, levanta, beleza. Só se levantou. Querido, eu quero te falar, você acha que Deus não tem um propósito na vida de vocês? Você acha que essas lutas, essas situações que vocês passaram é simplesmente porque Deus não te ama? Não é nada disso. É que aqueles que são de Deus, irmão, vão passar situações para quê? Para que você prove no mundo espiritual, para as pessoas e para o próprio Deus e principalmente para você, que você não desiste dele. Amém? Querido, se fortaleça naquilo que Deus tem na tua vida e na minha vida. Eu não quero dizer que a tua vida vai ser só vida de luta, não! Mas as provas que você muitas vezes repete, irmão, você vai passar novamente. A Sara, ela deu testemunho que ela teve que sair da escola para fazer uns 2 meses no outro. Por quê? Porque ela quer fazer enfermagem. Mas não pense ela que ela só mudou de colégio, ela tem provas a fazer. E se ela não for aprovada, ela vai ter que acontecer o quê? Fazer tudo de novo. Muitas vezes nós somos reprovados porque a gente vive por necessidades. E Deus, ele olha para você com um propósito. Aí você é reprovado de novo. Reprovado de novo. Reprovado de novo. Aí tem um dia que você fala, pai, eu entendi o teu propósito. Aí você é aprovado. Quem vai dizer glória a Deus? Vamos aplaudir ao rei. Aplauda ao rei. Para encerrar, eu queria que vocês abrissem Marcos 15, 15 e 17. Que nós queremos orar. Marcos 15, 15 a 17. Desculpa, Marcos 16, 15 a 17. Quem crê na palavra de Deus? Aqueles que crê mesmo na palavra de Deus, fiquem em pé. Você crê que essa aqui é a palavra de Deus? Para falar a verdade, aqui contém a palavra de Deus. E tem relatos de Deus. Mas aqui existe uma palavra sobre a tua vida. Se você crê, isso vai se cumprir. Disse-lhes. Quem disse? Gente, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Massal, foi o próprio Jesus Cristo. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar, escute direitinho, meu irmão. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em seu nome, nome de Jesus Cristo. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem mãos sobre enfermos, eles ficarão o quê? Vocês creem nisso? Vocês creem? Eu creio. Coloca a mão na pessoa que está do teu lado aí, em nome de Jesus. Se há alguma enfermidade, irmãos, você pode declarar, eu estou com problema no rim, eu estou com problema na cabeça, eu estou com problema em alguma parte. Irmão, você crê ou não crê? A Bíblia fala que esses sinais seguirão os que creem. Você vai começar a orar e essa pessoa será curada agora em nome de Jesus. Mas não pode ser sem.
Põe mais alto aí, filho. Começa a orar, irmãos. Manifesta em nome de Jesus Cristo essa tua fé em Jesus Cristo, no nome dele, em nome de Jesus. Deus tem um propósito dessa de mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele cura. Querido, em nome de Jesus, Deus cura hoje. Deus usa você para curar. Se você crê em Jesus, ele te usa para curar. Deus tem um propósito nessa manhã, mostrar na tua vida que ele é Deus. Oh, Espírito Santo, vem nesse lugar. Espírito Santo, vem nesse lugar, vem curar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor cure esse pé, Pai. Esse pé que dói há tanto tempo, o Senhor vem com a tua cura em nome de Jesus. Esse pé, Pai, que muitas vezes fica, Senhor, com formigamento que dói. Em nome de Jesus eu te ordeno, dor, sai agora no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sai essa enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Cura, meu irmão. E eu vou te dar um toque. A palavra de Deus fala para você orar. Não é para pedir para ele orar. Você vai ordenar a enfermidade. Eu te ordeno em nome de Jesus. Saia. Saia esse problema na vista em nome de Jesus. Saia esse problema da coluna no Cristo. Ordena para a enfermidade sair. Irmão, é isso que a Bíblia está falando. Tem muitas pessoas pedindo para Deus vir fazer a tua parte. A parte dele é curar, mas a tua parte é ordenar. É profetizar. Sai enfermidade. Mas você tem que falar com fé. Sai enfermidade. Se é em nome de Cristo essa enfermidade. Se essa enfermidade for psíquica. Em nome de Jesus que saia. Eu ordeno enfermidade. Você que está falando que tem algumas pessoas aqui que não conseguem ir além de alguns pontos, são pessoas que desistem. Em nome de Jesus eu te ordeno que essas pessoas serão firmes no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Se assenta, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Deus não tem o prazer na enfermidade. Não tem. Ele fala para nós orar pelos enfermos serão curados. Isso vai acontecer. O que eu digo para vocês, irmãos, é para vocês terem em nome de Jesus Cristo a consciência em Deus do que você tem que fazer. Amém? Quem crê que foi curado aqui? Irmãos, quem tem problema no pé? Vem aqui então, filha. Que sente até um formigamento. Tem mais? Aleluia. Tem mais alguém? Deus ele mostrava algumas pessoas que sempre passa alguma coisa na cabeça. Isso são sopros de Satanás. Que você é uma pessoa muito inconstante. Você começa e não termina. Você começa e não termina. Que você não vai conseguir adiante. Quem são essas aqui, ó? Fica aqui em nome de Jesus. Isso em nome de Jesus Cristo acabará na tua vida em nome de Jesus. Eu só posso falar aquilo que Deus mandou falar. E eu queria pedir para a igreja ficar em pé, os pastores, que em nome, estenda suas mãos aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, na palavra profética. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu és o Deus da vida. Há um anjo desse lado. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu sei, ó Pai, que o Senhor manda Teus anjos como mensageiros. E Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu ordeno para toda essa enfermidade nos pés que sai agora. No nome de Jesus eu te ordeno, enfermidade. Sai agora, no nome de Jesus. Toda tentativa de trombose eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno
a essas veias voltarem todas elas ao normal em nome de Jesus. Que em nome de Jesus Cristo saia todo entupimento, toda dor no pé em nome de Jesus. Toda palavra de Satanás contra a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eles são inconstantes, eu retiro da tua vida, diga amém. Em nome de Jesus Cristo, eu retiro essa palavra da tua vida e eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você irá adiante no nome de Jesus. Que tudo aquilo que te bloqueava, tudo aquilo que te paralisava, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Eu quero que você determina sobre a tua vida agora e fala assim: eu não desistirei, eu continuarei e chegarei no propósito de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba na vida de vocês. Aplauda Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero só falar para vocês uma coisa. Que pena, minha irmã, que você falou para mim.